No território da clínica de família, o agente comunitário de saúde faz uma visita domiciliar na casa de uma mulher, onde moram seu marido, seus 2 filhos pré-adolescentes, sua tia e sua mãe. Da parte de seu marido moram também o primo e o filho pré-escolar desse primo. A estrutura familiar apresentada deve ser classificada como A. Monoparental. B. Reconstituída. C. Estendida. D. Separada. Resposta: C. Estendida. Estendida. Uma família estendida é aquela que inclui parentes além do núcleo familiar imediato, como tios, primos, avós, etc. Monoparental. Uma família monoparental é aquela em que a criança ou as crianças vivem apenas com um dos pais. Reconstituída. Uma família reconstituída é aquela formada por um casal em que um ou ambos os membros têm filhos de relações anteriores. Separada. Uma família separada é aquela em que os pais não vivem juntos. 2. De acordo com a Portaria número 2436 de 2017 do Ministério da Saúde, são atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica. 1. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde. 2. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde, UBS. 3. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 3. C. Apenas 1 e 2. D. 1, 2 e 3. Resposta: D. 1, 2 e 3. Portaria número 2436 de 2017 do Ministério da Saúde. Artigo 7º. São atribuições comuns a todos os membros das equipes que atuam na atenção básica. 1. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde. 2. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde, UBS. 3. Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 3. Os indicadores de saúde bucal fornecem subsídios aos planejamentos dos serviços. Assinale a alternativa que não é um indicador de saúde bucal do Pacto de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, SUS. A. POD, Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados. B. Cobertura de primeira consulta odontológica programática. C. Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada. D. Razão entre o número de exodontias de dentes permanentes e o número de procedimentos odontológicos individuais na atenção básica. Resposta: A. POD, Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados. O POD, Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados, é um indicador de saúde bucal amplamente utilizado em estudos epidemiológicos e no planejamento de serviços de saúde bucal. 4. A Política Nacional de Atenção Básica tem como uma de suas diretrizes a participação da comunidade na saúde. Ao encontro disso, a Carta Magna, em seu artigo 1º, parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, Brasil, 1988. Nesse sentido, a participação da comunidade na saúde é considerada a. Uma possibilidade de expressão. B. Uma abrangência de atuação. C. Um direito de cidadania. D. Uma longitudinalidade do cuidado. Resposta: C. Um direito de cidadania. 5. De acordo com a Lei nº 11.350, de 2006, de acordo com o modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados. São suas, atribuições, em sua área geográfica de atuação, a serem, assistidas, por profissional de saúde de nível superior que seja membro da equipe, a.
A. Utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural de todas as famílias de sua área de abrangência. B. Orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade. C. Mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas e privadas voltadas para as áreas de saúde socioeducacional. D. Realização de visitas domiciliares semanais a todos os usuários de sua microárea e quando forem necessárias para acolhimento e acompanhamento do diagnóstico. Resposta. B. Orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Lei nº 11.350, de 2006, artigo 3º parágrafo 4º, no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, são atividades do agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018. 4. A orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade, incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018. 6. Com base na Lei nº 11.350 de 2006, analise as assertivas a seguir. 1. As atividades educativas e de mobilização da comunidade são consideradas atribuições do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação. 2. O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. 3. É responsabilidade do agente de combate às endemias identificar casos suspeitos de doenças e agravos à saúde, encaminhando-os para a unidade de saúde adequada e comunicando o fato à autoridade sanitária responsável. 4. Não realiza o cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. Assinale a alternativa correta. A. Apenas as assertivas 1 e 2 são verdadeiras. B. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 são verdadeiras. C. Apenas as assertivas 2, 3 e 4 são verdadeiras. D. Todas as assertivas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Resposta. B. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 são verdadeiras. A assertiva 4 está errada porque a Lei nº 11.350 de 2006 em seu artigo 3º, inciso 3, afirma que é responsabilidade do agente de combate às endemias realizar o cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 7. Com base na Lei nº 11.350 de 2006, analise as assertivas a seguir. 1. A contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias deve ser realizada por meio de processo seletivo público, que pode envolver provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições. 2. A jornada de trabalho de 20 horas semanais dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias deve ser dedicada exclusivamente às ações de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e ambiental, e combate a endemias, incluindo a participação em atividades de planejamento, avaliação, detalhamento das atividades, registro de dados e reuniões de equipe. 3. Para exercer a atividade de agente de combate às endemias, é necessário ter concluído, com aproveitamento, um curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, além de possuir o ensino médio completo. Assinale a alternativa correta. A. Apenas a assertiva 1 é verdadeira. B. Apenas as assertivas 1 e 3 são verdadeiras. C. Apenas as assertivas 2 e 3 são verdadeiras. D. Todas as assertivas são verdadeiras. Resposta. B. Apenas as assertivas 1 e 3 são verdadeiras. 1. Certa. Conforme o artigo 6º da referida lei, a contratação desses agentes deve ocorrer por meio de processo seletivo público, considerando a natureza e a complexidade de suas atribuições, podendo envolver provas ou provas e títulos. 2. Errada. O artigo 9-A,
Parágrafo 2º. Estabelece que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais integralmente dedicada às ações de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e ambiental, e combate a endemias, incluindo participação em atividades de planejamento, avaliação, detalhamento das atividades, registro de dados e reuniões de equipe. 3. Certa. De acordo com o artigo 7º da Lei nº 11.350 de 2006, é exigido que o agente de combate às endemias tenha concluído com aproveitamento um curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas e tenha um ensino médio completo. 8. O crescimento pode ser considerado o melhor indicador do estado nutricional e de saúde de uma criança. Assim, no atendimento ambulatorial, realiza-se uma série de ações conhecida como antropometria. Em relação à antropometria, é correto afirmar: a. Por ser um método simples, a ocorrência de erros na obtenção de peso e estatura é rara. b. O déficit no índice estatura-paridade indica que a criança tem uma alteração recente, aguda, do crescimento. c. O índice de massa corporal paridade, IMC, é calculado pela razão entre o peso em quilos e a estatura em metros, quilograma, m. d. A medida isolada do peso para a idade não permite diferenciar os casos agudos de desnutrição dos crônicos. Resposta. D. A medida isolada do peso para a idade não permite diferenciar os casos agudos de desnutrição dos crônicos. A medida isolada do peso para a idade realmente não permite diferenciar os casos agudos de desnutrição dos crônicos, pois não leva em conta a estatura da criança, que é um indicador importante do estado nutricional e de saúde. Embora a antropometria seja um método simples, a ocorrência de erros na obtenção de peso e estatura não é rara, pois depende da precisão do equipamento e da técnica do profissional. O déficit no índice estatura-paridade indica uma alteração crônica, e não aguda, do crescimento, pois reflete um processo de desnutrição ou doença que afeta o crescimento ao longo do tempo. O índice de massa corporal paridade, IMC, é calculado pela razão entre o peso em quilos e o quadrado da estatura em metros, quilograma, m sobrescrito 2, e não apenas pela razão entre o peso e a estatura. 9. Apesar do seu valor histórico e da sua importância fisiológica, bom ou alto consumo de sal tem sido reconhecido como prejudicial para a saúde. As sociedades que consomem sal excessivamente apresentam, em virtude do excesso de sódio, níveis cada vez maiores de a. Desnutrição e transtornos alimentares. b. Resistência bacteriana. c. Mortes por doenças infecciosas evitáveis. d. Hipertensão e doenças cardiovasculares. Resposta. d. Hipertensão e doenças cardiovasculares. O excesso de sal leva à hipertensão e doenças cardiovasculares. Isso está correto, pois o consumo excessivo de sal é conhecido por aumentar a pressão arterial, o que pode levar a doenças cardiovasculares. 10. A PNAB, atualizada em 2017, ampliou o escopo de atuação do Agente Comunitário de Saúde, ACS, para a realização de procedimentos em pacientes no domicílio, desde que ele esteja devidamente capacitado e supervisionado por um profissional de saúde de nível superior. Assinale a alternativa que apresenta tais procedimentos. A. Aferição de sinais vitais e administração de medicamentos via oral e subcutânea. B. Aferição de temperatura axilar, pressão arterial e glicemia capilar. C. Aferição de pressão arterial e aplicação de flúor. D. Aferição de sinais vitais, medidas antropométricas e realização de curativos de baixa e média complexidade. Resposta. B. Aferição de temperatura axilar, pressão arterial e glicemia capilar. Aferição de temperatura axilar, pressão arterial e glicemia capilar são procedimentos que o ACS pode realizar, desde que devidamente capacitado e supervisionado por um profissional de saúde de nível superior. 11. A visita domiciliar é considerada uma das atividades mais essenciais no processo de trabalho do agente comunitário de saúde. No que se refere à visita domiciliar, assinale a alternativa correta. A. Recomenda-se que o agente comunitário de saúde estabeleça um bom vínculo com a família, sem saber dissociar a sua relação pessoal do seu papel como agente comunitário de saúde. B. A visita domiciliar requer um saber fazer que se aprende no cotidiano, não podendo se basear em algumas condutas que demonstrem respeito, atenção, valorização, compromisso e ética. C. Visando a um maior vínculo,
Não é interessante combinar com a família o melhor horário para a realização da visita, para não atrapalhar os afazeres da casa. D. É por meio da visita domiciliar e da sua inserção na comunidade que o agente vai compreendendo a forma de viver, os códigos, as crenças, enfim, a dinâmica de vida das famílias por ele acompanhadas. Resposta. D. É por meio da visita domiciliar e da sua inserção na comunidade que o agente vai compreendendo a forma de viver, os códigos, as crenças, enfim, a dinâmica de vida das famílias por ele acompanhadas. O item sugere que é por meio da visita domiciliar e da sua inserção na comunidade que o agente vai compreendendo a forma de viver, os códigos, as crenças, enfim, a dinâmica de vida das famílias por ele acompanhadas. Isso está de acordo com o gabarito da banca, pois reflete a importância da visita domiciliar para o trabalho do agente comunitário de saúde. 12. O cuidado abrangente da saúde da criança é essencial para assegurar um crescimento saudável, o desenvolvimento adequado e a formação de bases sólidas para uma vida adulta plena e produtiva. São consideradas as principais doenças prevalentes na infância, exceto a. Anemia. b. Cachumba. c. Infecção de ouvido. d. Infecção de garganta. Resposta. A. Anemia. Anemia é uma condição comum na infância, especialmente em países em desenvolvimento. A anemia em crianças pode ser causada por uma dieta inadequada, infecções parasitárias, ou doenças genéticas como a anemia falciforme. 13. Com relação ao Programa Nacional de Imunizações, PN.I, analise as afirmativas a seguir. 1. O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. 2. O PN.I do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando diferentes imunobiológicos para toda a população. 3. As campanhas de vacinação e a coordenação das ações de imunizações fazem parte do PNI. Estão corretas as afirmativas. A. 1 e 2, apenas. B. 1 e 3, apenas. C. 2 e 3, apenas. D. 1, 2 e 3. Resposta. D. 1, 2 e 3. O Calendário Nacional de Vacinação do Brasil contempla não só as crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Além disso, o PN.I do Brasil é um dos maiores do mundo, ofertando diferentes imunobiológicos para toda a população. Por fim, as campanhas de vacinação e a coordenação das ações de imunizações fazem parte do PNI. 14. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, trabalhadores da saúde, independentemente da idade, que não tenham sido vacinados com a tríplice viral devem receber a. 1 dose da vacina. B. 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 15 dias entre elas. C. 3 doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre elas. D. 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. Resposta. D. 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. A recomendação do Ministério da Saúde é de 2 doses da vacina tríplice viral para os trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 15. Sobre controle social, assinale a alternativa correta. A. A participação indígena deverá ocorrer apenas na etapa de financiamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando expressões formais. B. A participação indígena deverá ocorrer apenas na etapa de planejamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando expressões formais. C. A participação indígena deverá ocorrer apenas nas etapas de planejamento e implantação dos distritos sanitários especiais indígenas, não contemplando expressões formais e informais. D. A participação indígena deverá ocorrer em todas as etapas do planejamento, implantação e financiamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando expressões formais e informais. Resposta. D. A participação indígena deverá ocorrer em todas as etapas do planejamento, implantação e financiamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando expressões formais e informais.
A participação indígena deve ocorrer em todas as etapas do planejamento, implantação e financiamento dos distritos sanitários especiais indígenas, contemplando expressões formais e informais, conforme estabelece a Lei nº 8.142 de 90. Lei nº 8.142 de 90, artigo 1º Sistema Único de Saúde, SUS, de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. 1. A Conferência de Saúde, e 2. O Conselho de Saúde. Parágrafo 2º. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, incluídos os seus aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 16. Para entender o que a comunidade precisa em termos de saúde e criar planos de ação, os agentes comunitários de saúde usam diversas ferramentas de trabalho. Neste sentido, assinale a alternativa que não contenha uma das ferramentas de trabalho do ACS. A. Prescrição de medicamentos. B. Cadastro individual. C. Cadastro familiar. D. Ficha de procedimentos. Resposta. A. Prescrição de medicamentos. Prescrição de medicamentos não é uma ferramenta de trabalho do ACS. Os ACS não têm autorização para prescrever medicamentos, pois essa é uma competência exclusiva dos profissionais de saúde habilitados, como médicos e enfermeiros. Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, artigo 3º, parágrafo 1º, as atividades de promoção da saúde, prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, desenvolvidas por meio de visitas domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, são de responsabilidade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. 17. O cadastramento é uma das formas de conhecer a dinâmica da comunidade e sua realidade, momento de formação de vínculo e identificação de riscos à saúde no território. No que diz respeito ao cadastramento familiar, realizado pelos agentes comunitários de saúde, atribua V, para verdadeiro e F, para falso nas afirmativas a seguir. O número de habitantes acompanhados e ou cadastrados por equipe de saúde da família deverá seguir os parâmetros da legislação vigente. A coleta de informações e preenchimento dos formulários específicos de cadastramento deverão ocorrer preferencialmente por meio da visita domiciliar pela equipe de saúde de referência. Durante as visitas para a realização do cadastramento, não é necessário orientar sobre o funcionamento da UBS, horários de atendimento, carteira de serviços, apresentação da equipe de referência, dentre outras informações. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A, V, F, V. B, V, V, F. C, F, F, F. D, F, V, F. Resposta. B, V, V, F. As afirmações tratam sobre o número de habitantes acompanhados e ou cadastrados por equipe de saúde da família, a coleta de informações e preenchimento dos formulários de cadastramento e a orientação durante as visitas para a realização do cadastramento. 18. Sobre o cadastramento familiar e territorial, marque V, para as alternativas verdadeiras, e F, para as falsas. A execução do cadastramento seguirá os mesmos passos tanto em casos de cadastramento para as equipes implantadas em territórios novos quanto para o recadastramento em equipes que já atuam em determinado território. O cadastramento é uma das formas de conhecer a dinâmica da comunidade e sua realidade, momento de formação de vínculo e identificação de riscos à saúde no território. A realização do cadastramento individual, familiar e do domicílio, assim como o lançamento no sistema de informação vigente, são atribuições exclusivas dos agentes de combate às endemias. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A, V, V, V. B, F, F, V. C, V, F, V. D, V, V, F. Resposta. D,
V, verdadeiro. Processo de cadastramento deve ser padronizado para garantir a consistência e a qualidade dos dados coletados, independentemente de ser um novo território ou um recadastramento. Verdadeira. O cadastramento é uma ferramenta essencial para entender a população atendida, suas necessidades, riscos e estabelecer um relacionamento com a comunidade. Falsa. Enquanto os agentes de combate às endemias têm um papel crucial no cadastramento, outras equipes de saúde, como os agentes comunitários de saúde, também podem estar envolvidos no processo de cadastramento e lançamento de informações nos sistemas. 19. Sobre o cadastro domiciliar e territorial. Analise os itens e assinale a alternativa incorreta. A. O cadastramento familiar é um dos fundamentos do trabalho na Estratégia Saúde da Família, ESF, e objetiva conhecer as famílias adscritas às equipes da ESF, oferecendo informações para a realização do diagnóstico situacional em saúde. B. É possível registrar também situações de populações domiciliadas em locais que não podem ser considerados domicílio. C. Para ser cadastrado, é necessário CPF ou título de eleitor do responsável pela família. Para as demais pessoas da família é necessário, pelo menos, um desses documentos: certidão de nascimento, certidão de casamento, CPF, carteira de identidade, RG, carteira de trabalho, título de eleitor. D. A ficha de visita domiciliar e territorial é de uso exclusivo do agente de combate às endemias. Resposta. D. A ficha de visita domiciliar e territorial é de uso exclusivo do agente de combate às endemias. A ficha de visita domiciliar e territorial não é de uso exclusivo do agente de combate às endemias, mas também é utilizada por outros profissionais da saúde. 20. O cadastramento das famílias no território pode ser considerado a prática mais importante do trabalho do agente comunitário de saúde. É através das informações levantadas no cadastramento individual e familiar que o profissional auxiliará a equipe de saúde da família na gestão do cuidado da população de abrangência da unidade básica de saúde. Considerando que cada família tem sua configuração, algumas informações podem colaborar na identificação da organização e do funcionamento das famílias. Neste sentido, seguem alguns itens que devem ser levantados na realização do cadastro das famílias, exceto: a. O grau de parentesco entre os membros da família. B. Os tipos de trabalho que os membros da família exercem. C. Quantidade de visitantes que a família recebe no mês, tanto familiares quanto amigos. D. Se todos os membros da família possuem documentos que favoreçam a consolidação de sua cidadania, como o CPF, por exemplo. Resposta. C. Quantidade de visitantes que a família recebe no mês, tanto familiares quanto amigos. A quantidade de visitantes que a família recebe no mês, tanto familiares quanto amigos, não é uma informação relevante para o cadastramento das famílias pelo agente comunitário de saúde. Essa informação não contribui significativamente para a identificação da organização e do funcionamento das famílias. 21. Existe uma medida que constata a gravidade de uma doença ao dividir o número de óbitos pelo número de casos da doença. Essa medida é chamada de A. Mortalidade. B. Morbimortalidade. C. Letalidade. D. Incidência. Resposta. C. Letalidade. A letalidade refere-se à proporção de óbitos em relação ao número de casos de uma determinada doença. É uma medida que indica a gravidade da doença, mostrando o risco de morte ao contrair a doença. Mortalidade refere-se ao número de óbitos em uma determinada população e período de tempo. Pode ser expressa como taxa bruta ou específica, mas não reflete diretamente a proporção de óbitos em relação aos casos da doença. Morbimortalidade é um termo que abrange tanto a morbidade, número de casos de uma doença, quanto a mortalidade, número de mortes. No entanto, não se refere especificamente à proporção de óbitos em relação aos casos da doença. A incidência mede o número de novos casos de uma doença em uma população e período de tempo específicos. Ajuda a entender a rapidez com que uma doença se espalha, mas não se refere à proporção de óbitos em relação aos casos.